Então, hoje a gente vai falar sobre a apostila Manual de Construção Industrializada, sobre os conceitos e as etapas, mais especificamente sobre o concreto pré-moldado. Esse trabalho foi feito pela Valéria Garcia, que sou eu, e pelo Gabriel Teles. Parte 1, conceitos. Então, o primeiro item é a industrialização e pré-fabricação. A industrialização e a pré-fabricação eles possuem diversos benefícios que abrangem desde a racionalização dos recursos até a melhoria da qualidade do produto, já que quando o produto é fabricado numa indústria, em geral, o controle de qualidade ele é maior, né? Alguns desses benefícios são menor prazo de execução, produção independente das condições climáticas, o uso de mão de obra especializada, matéria-prima selecionada, maior controle da qualidade de execução, maior qualidade e precisão geométrica, maior potencial de desconstrução e maior controle de consumo. Em 2003, a Rosen Corporation publicou um sistema de classificação com construção no foco e habitação, e mais tarde ele se integrou também em outras edificações. Para as fabricadas fora do canteiro, são número 1 é volumétrico, número 2 panelizado, número 3 híbrido, número 4 submontagens e componentes, e a número 5 são as MMC fabricadas no canteiro. Próximo item é a industrialização da construção, ciclo fechado e ciclo aberto. Então, diz que a industrialização na construção se divide em um ciclo fechado e um ciclo aberto. Nesse ciclo fechado, a maioria das operações migra da obra para a usina, enfocando a organização, controle de produção e uso de grandes painéis ou elementos não intercambiáveis. E no ciclo aberto, conforme os estudos apontados, a produção dos componentes é voltada para o mercado, proporcionando flexibilidade na combinação de elementos padronizados, compatível com diversos fabricantes e aplicável em diferentes projetos. Uma terceira geração que foi classificada, ela é chamada de ciclo flexibilizado. E ela foi introduzida por Elliott em 2002, que destaca esse sistema ele se destaca pela alta especificação e capacidade da adaptação de diversas tipologias da arquitetura. Essa geração ela proporciona flexibilidade não apenas nos componentes, mas também no sistema e no projeto. No Brasil, a integração de sistemas construtivos flexíveis vem cada dia mais se tornando comum. Agora, falando sobre racionalização e coordenação modular, a interdependência entre o produto e a edificação e o processo da execução, ele enfatiza a importância da normalização e organização para uma industrialização eficaz. A coordenação modular ela é crucial, especialmente para uma perspectiva de industrialização aberta, onde os fornecedores têm que aderir padrões e medidas para assegurar a compatibilidade dos componentes, né? A aplicação dos princípios de racionalização construtiva, como a coordenação modular e a padronização, ela é fundamental para a industrialização. E os usos de ferramentas BIM e a avaliação do ciclo de vida facilita o processo, integrando a simulação e considerações ambientais. A coordenação modular, conforme a BNT-NBR 15873 de 2010, ela é essencial, proporcionando uma base matemática para a sistematização da industrialização, que resulta em benefícios desde o projeto até a construção e melhora a produtividade e as soluções logísticas da edificação. Agora, na parte 2, vamos falar sobre o processo construtivo industrializado. Primeiro, falar sobre as etapas e arranjos produtivos do processo construtivo industrializado, né? Então, essa apostila ela destaca a importância da construção industrializada na sua influência do desenvolvimento do produto desde a fase inicial até a conclusão, né? A tecnologia da construção ela é definida antes dos projetos técnicos. Então, orienta o processo construtivo para fortalecer a qualidade, o desempenho e a redução de custo e a sustentabilidade pela importância do meio ambiente, né? O processo construtivo com sistemas industrializados, ele é caracterizado pela produção em fábrica. Então, envolve elementos concebidos e fabricação conforme o projeto estrutural. A contratação, ela unifica o projeto e execução em um único contrato, apenas com um adicional para a montagem dos elementos. A tributação incide sobre os elementos como produtos sujeitos a ICMS e IPI, e deve ser considerada nas fases de viabilidade e orçamentação.
A abordagem aproveita relações entre elementos e características específicas de cada projeto. Agora, falando sobre os tipos de sistemas construtivos, o processo construtivo industrializado ele pode adotar componentes, elementos ou sistemas construtivos, podendo ser caracterizado em três tipos. O sistema com métodos convencionais, que utiliza técnicas tradicionais, com mão de obra intensiva, com a execução de forma, escoramento, revestimento no canteiro, maior percentual de perdas e menor controle na execução. O segundo sistema é com parte convencional e parte industrializada, que integra as duas soluções, né? E, por exemplo, os pilares de concreto armado combinado com as lajes pré-fabricadas mistas, né? E combina métodos para otimizar a eficiência e benefícios do processo. E o terceiro é o sistema totalmente industrializado, que é só soluções industrializadas e tem um maior controle na produção, uma redução de perda e otimização do processo. Agora a gente vai falar sobre planejamento preliminar. Então, o item de planejamento preliminar diz que a decisão de empregar sistemas construtivos industrializados, ele inicia com uma análise de viabilidade prévia, considerando os fatores técnicos, né, a aplicabilidade e integração, e fatores econômicos também, né, que são os custos e prazos. Essa etapa, ela envolve a definição e caracterização do objeto, análise do projeto para compatibilidade, avaliação da localidade com as considerações do terreno, logística e mão de obra, as verificações dos critérios técnicos, considerações para inovações tecnológicas, requisitos de habitação conforme as normas estabelecidas e a análise preliminar, incluindo o fluxo de caixa e a estratégia de medição, né? Agora, sobre a análise preliminar dos aspectos técnico-econômicos dos componentes, elementos ou sistemas construtivos, após a coleta das informações gerais dos componentes dos elementos ou do sistema, conforme eu falei no slide anterior, eles são levantadas as informações que servirão de base para análise dos aspectos técnico-econômicos, né? Os principais aspectos são a disponibilidade local, fabricante, fornecedor, o prazo, a demanda e a logística e a mão de obra, né? Para você ter o controle de tudo. E nesse quadro 2 mostra todas essas informações. A garantia, o prazo de garantia, a garantia legal, ela se refere ao período estabelecido por lei pelo comprador para reclamar de eventuais vícios nos produtos duráveis, né? Enquanto a garantia contratual ela é oferecida voluntariamente pelo fornecedor, cobrindo prazos e condições adicionais. O termo da garantia aplicado a componentes ou sistemas construtivos inclui os prazos a partir da entrega, a conclusão do imóvel ou o local que vai ser habitado, né? A garantia contratual facultativa destaca pela qualidade do produto, sendo obrigatória a garantia legal conforme o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, da Lei 8.078/90. Agora, sobre a responsabilidade técnica, no caso da contratação de sistemas construtivos, recomenda que o contratante deve solicitar à empresa fornecedora de sistema construtivo a apresentação de informações sobre os principais responsáveis técnicos envolvidos no projeto e a execução da edificação. E também as principais empresas e fornecedoras dos serviços e materiais para você saber a procedência, né? Nesse quadro, é um quadro que pode ser usado de exemplo, para colocar todas as informações necessárias para que não haja nenhum problema depois. Agora falando sobre o fluxo de caixa para a produção de edificações, né? O setor da construção civil ele enfrenta desafios na gestão dos custos e devido à longa duração dos projetos. Então, a contratação desses serviços eles variam entre o setor público e privado, impactando o fluxo de caixa, né? Diversos fatores, como a forma de contratação e as características da indústria, podem afetar o rendimento. Então, estratégias como adiantamentos e parcelamentos são discutidas para equilibrar o fluxo de caixa, sendo essenciais em projetos com sistemas industrializados, exigindo planejamento detalhado para antecipar e gerenciar as necessidades financeiras ao longo do empreendimento. Agora, sobre agregação de valor, a construção industrializada ela destaca pelo uso de componentes seriados, resultando em vantagens técnicas como controle de qualidade, eficiência de armazenamento,
e eficiência econômica, como a redução do tempo de obra, aumento da velocidade da produção e programação e aumento e melhora das entregas para evitar o acúmulo de insumos e a redução dos custos fixos. Parte 2, item 3, contratação. Então, o primeiro passo na contratação de sistemas industrializados, eles envolvem a seleção de empresas ou fornecedoras que têm esse tipo de produto. Essas etapas elas podem ser contratadas separadamente ou conjuntamente, com análise de aspectos como a conformidade de normas técnicas, avaliação ambiental e análise socioeconômica auxiliada pelo planejamento prévio, né? Em obras maiores, de grande porte, a elaboração de um anteprojeto preliminar à contratação é melhor, apresentando os principais elementos estruturais, fachadas, entre outros. Esse anteprojeto proporciona uma definição mais clara do empreendimento, então facilita as diretrizes para a contratação do projeto básico. Então, aqui tem um esquema que primeiro é planejamento e contratação, então tem um planejamento preliminar, a contratação e o planejamento executivo. A segunda é a fase contratual, que tem a parte do contrato, fabricação, montagem, monitoramento e recebimento, e a fase posterior, que é a operação e manutenção. Na segunda parte, temos aquele. Então, continuando, a segunda etapa seria a seleção do projetista, fornecedor e montador, que são os principais participantes do processo da produção dos sistemas industrializados, e é crucial para o sucesso do empreendimento a escolha da empresa mais adequada, né? Coletar as referências junto aos outros clientes, verificar a integridade da empresa, até usar a internet para isso, e analisar o acervo técnico do projetista e visitar as obras em andamento até para saber se vale a pena contratar. Então, as informações do contrato, né? Esse contrato ele precisa ter a definição clara dos objetos do contrato, precisa ter as responsabilidades da cada parte, a explicação do que o contratante espera do produto e do que o contratado deve projetar e entregar. E nessas informações, o contrato para o sistema de industrializado eles devem incluir informações como o cronograma da fabricação e execução, recomendar o uso de um cronograma físico-financeiro e permitir ajustes após alterações. Precisa apresentar o orçamento com base no projeto executivo, estabelecer forma de pagamentos vinculadas à contratação, incluir cláusulas e sobre os requisitos de qualidade conforme as normas técnicas da ABNT e explicar a forma de fiscalização e recebimento e permitir as especificações de ensaios adicionais pelo contratante, se necessário. Agora, sobre preço global, em contratos de preço global, a construtora ou a montadora ela assume a responsabilidade de executar todo o escopo detalhado nos documentos contratuais por um preço definido. Essa modalidade ela requer um produto executivo sólido como base, proporcionando garantias tanto para o construtor, montador, quanto para o contratante. O preço unitário em contratos por preço unitário, é essencial que o escopo e as especificações técnicas, quantidade de materiais, as características gerais e as condições de montagem, elas precisam ser bem claras, definidas nos documentos contratuais. E qualquer revisão nesse documento, ela deve ser confirmada por meio de pedido de alteração ou de serviço extra. E a emissão de revisões nos documentos contratuais requer autorização do contratante, sendo considerado como liberação para construção. Agora, os termos de referência para obras públicas, ao lidar com obras públicas, precisa determinar se será elaborado um projeto básico, um termo de referência, que é o TR, considerando a modalidade da licitação como pregão ou outras formas. Em caso de dúvidas, é bom consultar os artigos 23 e 25 da Lei 8.666. A justificativa para a contratação deve ser clara, abrangendo os benefícios diretos e indiretos, a natureza do serviço, a possibilidade de dispensa ou inexigibilidade de licitação e as referências de estudos preliminares, caso seja aplicável.
Agora falando sobre as medições e pagamentos, é a Lei 8.666 de 93, ela estabelece elementos cruciais nos editais de licitação e minutas de contratos, com foco nas condições de pagamento. Então, o edital deve conter o prazo de pagamento até 30 dias, cronograma do desembolso máximo, critérios de atualização financeira, compensações e penalizações por atrasos, além de exigências de seguro, caso seja necessário. Agora, ajuste nos processos de legislação e regulamentação. Ao contratar um sistema industrializado, você precisa considerar os aspectos como a conformidade com a arquitetura do projeto e os custos totais, evitando uma escolha meramente ali baseada no menor preço. A qualidade precisa ser considerada, né? Ela é fundamental. E as certificações, como as PCQs e as TATs, e a ISO 9001 devem ser consideradas. A contratação deve atender os requisitos de sustentabilidade, abrangendo as dimensões sociais, ambientais e econômicas. Olá, aqui quem está falando é o Gabriel e a partir de agora sou eu que vou falar, vou dar continuidade ao que a Valéria estava falando. Então, estamos na parte 2, no tópico 4, planejamento executivo do processo de produção de obras com um sistema industrializado. Então, iniciando, o manual enfoca o conceito de projeto como fase essencial de compilar informações técnicas para a execução de produtos, especialmente na construção industrializada. Ele dá o destaque da importância de coordenação modular para melhoria de integração entre agentes e simplificar a execução da obra. Ele destaca a integração dessa concepção até o projeto de produção vital, né? E esse item ressalta a relevância do projeto para a produção, indo além das informações gráficas, incluindo memorial descritivo detalhado, destaca também o avanço tecnológico por meio da tecnologia BIM, e que oferece, né, eficiência na compatibilização de projetos e planejamento de custo. E ele recomenda também a presença de um gerente BIM e a normalização de projetos base para otimizar a plataforma. Então, após o planejamento preliminar, que envolve escolha de sistema produtivo e fluxo de caixa, é crucial realizar estudo detalhado das variáveis essenciais para a execução da obra. Isso inclui planejamento físico, financeiro e logístico, visando a viabilidade eficiente do empreendimento com otimização de recursos e máxima produtividade. E esse é o conceito de viabilidade. Planejamento físico. Planejamento financeiro consiste na elaboração de orçamento analítico definido por Matos em 2010, como a composição de custos do serviço com relação a insumos de margem de erro menor que o orçamento preliminar. Nessa fase, o orçamento preliminar da obra é detalhado com base nas informações do sistema construtivo escolhido e nos detalhes dos projetos do produto, produção, proporcionando uma visão mais clara dos insumos, incluindo especificações e quantidades, e das atividades que vão compor a execução da obra. A etapa de execução corresponde à implementação do plano de ação, seguindo prazos e estratégias determinados pelo planejamento prévio. Durante essa fase, corresponde à transferência de conhecimento pelos fornecedores e o treinamento de mão de obra responsável por cada atividade. Em sistemas construtivos industrializados, é crucial a gestão rigorosa e reproduzir ações sem valor agregado, como transporte e espera de insumos, além de minimizar a variabilidade de processos, aumentando a produtividade e justificando a adoção desse sistema. Recomenda-se o uso de técnicas de controle de obras, como controle físico-financeiro, PERT-CPM, curva S, linha de balanço, entre outros. Já o uso e manutenção é o passo seguinte. Após a definição e detalhamento técnico dos elementos e sistemas a serem utilizados na obra, torna-se essencial elaborar o manual do usuário que estabeleça práticas adequadas de utilização, além de planejar manutenções preventivas e procedimentos de manutenções corretivas, conforme descrito na seção 2.1.5, manutenção preventiva, página 55 do Manual de Apoio. Isso é crucial para garantir a durabilidade e resistência do sistema.
Então, agora a gente vai falar sobre o tópico seguinte, que é a fabricação. Começando pela fabricação, no contexto dos sistemas industrializados, o cliente pode ser uma construtora, não necessariamente o usuário final, devido aos diversos arranjos produtivos possíveis. Execuções ocorrem quando a indústria também atua como incorporadora do empreendimento. A qualidade desse sistema é avaliada conforme os requisitos de desempenho, vida útil esperada e custo total, destacando a importância do controle de qualidade que vai além do aspecto tecnológico dimensional. Já o planejamento físico, o conceito é: a gestão de qualidade na construção industrializada vai além da administração eficiente das interfaces entre projeto, produção e montagem. Engloba a qualificação e comprometimento dos envolvidos, assegurando a integralidade dos elementos ao longo da vida útil do sistema. A garantia da qualidade abrange fabricação e montagem, com programas específicos para atender às normas e especificações contratuais. Essencialmente, envolve o controle rigoroso do material recebido, dos materiais utilizados, identificação do produto e inspeção do processo, destacando-se pelos métodos avançados em comparação à construção convencional. Controle de qualidade na produção e na recepção. No processo de produção de componentes, elementos ou sistemas industrializados, é crucial exercer o controle de qualidade em várias fases, abrangendo o planejamento do produto, projeto, materiais, fabricação, garantia e instalação, e assistência técnica pós-instalação. Prazos recomendados para manutenção após a montagem na obra são especificados levando em conta a vida útil. Controle de qualidade na produção dos componentes e elementos na fábrica. Na fabricação e construção industrializada, o projeto é equivalente ao projeto do produto, uma vez que a montagem e a instalação ocorrem posteriormente. A empresa contratada deve fornecer documentos como estudo preliminar, anteprojeto e projeto detalhado, com dimensionamento final e detalhes dos materiais, em conformidade com as especificações do produto, normas técnicas e documentos de referência. Além disso, a contratada deve ter um procedimento formalizado para a especificação dos materiais, alinhando aos requisitos da ABNT ou normas equivalentes, quando aplicáveis, de acordo com as demandas do contratante. Obrigatoriedade de cumprimento de prazos e medição na fábrica. A falta de planejamento em uma obra resulta em falta de controle durante a execução, levando a imprevisibilidade, desperdícios e retrabalhos, o que impacta negativamente nos custos e tempo. O planejamento físico-financeiro, quando regularmente revisado, torna-se uma ferramenta crucial de gestão, proporcionando benefícios significativos. A competitividade de uma empresa é reforçada pela integração de novos equipamentos e uma gestão moderna, focada no controle de recursos, sem comprometer a qualidade, ou seja, por meio do planejamento. Agora é o tópico 6, montagem. Montagem. O planejamento da montagem em obras com componentes pré-fabricados é a atividade crucial que deve anteceder a elaboração do projeto para a otimização. Na montagem de elementos de aço, é essencial o estudo de paginação, que abrange diversos detalhes, como comprimento, direção das ondas, posições de folhas, recortes em pilares, aberturas e armaduras. A análise das condições do terreno onde o elemento será montado é determinante para sua viabilidade, e o planejamento deve considerar essas condições como dados de entrada do projeto. Condições de canteiro. A construtora encarregada do projeto ou empreendimento deve fornecer à montadora um canteiro de obras que atenda a determinadas condições. Isso inclui vias de acesso seguras para descarga e movimentação de componentes, terreno firme, nivelado e drenado, livre de interferências de áreas ou superfícies, além de espaço adequado para armazenagem. Proteção contra acidentes. O montador é responsável por fornecer dispositivos de segurança como plataformas, cabos guias, corrimãos, escadas e passarelas para garantir a segurança de sua equipe durante a montagem, de acordo com as leis e normas de segurança do trabalho. Após a conclusão da montagem, o montador pode remover esses dispositivos. Agora, parte 2, tópico 7: monitoramento da obra para sistemas construtivos. Durante a fabricação ou barra execução. O plano de monitoramento visa garantir a conformidade dos componentes, elementos e serviços na obra, com a documentação apresentada. Isso inclui análise de projeto, qualidade de fabricação e montagem, com acompanhamento e controle do processo
apresentando resultados de ensaios tecnológicos e relatórios de cada etapa. Um relatório final conclusivo atesta o desempenho completo após o sistema construtivo industrializado. Após a montagem e conclusão da obra, a empresa contratada por intermédio de terceira contratada independente monitora a edificação conforme o termo de responsabilidade assinado. Esse monitoramento ocorre ao longo de um período previamente estabelecido, incluindo relatórios periódicos sobre eventuais patologias identificadas no sistema construtivo. Em casos de ocorrências, são implementados procedimentos de reparação e ajustes para assegurar a perfeita sintonia entre materiais, elementos e interfaces. Agora é parte 2, capítulo 8, sistemas construtivos industrializados. Sistemas construtivos industrializados em aço. Apesar de serem considerados um sistema construtivo inovador, as estruturas de aço têm uma longa história, datando de um século atrás, e são amplamente utilizadas em diversos países, notadamente nos Estados Unidos e na Europa. A evolução da construção metálica, desde a era do ferro fundido até a era do aço, demonstra melhorias contínuas e características como resistência mecânica, ductibilidade, soldabilidade e resistência à corrosão. Características da construção em aço. Estruturas em aço são aplicadas em diversos empreendimentos, como edificações comerciais, residenciais, estádios esportivos, terminais rodoviários e aeroportuários, mezaninos de lojas, centros logísticos, galpões industrializados, pontes, viadutos e passarelas. Essas estruturas são classificadas de acordo com as características e finalidades, abrangendo setores como construção civil, indústria, obras viárias e edifícios culturais. Método de construção e montagem no sistema Light Steel Frame. O método de construção e montagem da edificação em Light Steel Frame, ou LSF, são variáveis dependentes da decisão de projetistas e da empresa construtora. O grau de industrialização proposto pelo projeto influencia diretamente na racionalização do processo construtivo. Em níveis mais elevados de industrialização, o canteiro de obras pode se reduzir a atividades essenciais, como montagem da edificação, com posicionamento, a interligação das unidades sendo principais tarefas. Isso pode resultar em alto grau de industrialização na construção civil. Sistema construtivos industrializados em drywall. O sistema de construção industrializada em drywall, com origem nos Estados Unidos em 1894, possui 120 anos de história. Desenvolvido inicialmente para proteger estruturas de madeira contra incêndios, suas chapas, compostas por gesso prensado entre folhas de cartão, conferem resistência ao fogo. No Brasil, a tecnologia chegou em 1970 com a Fundação Gypsum no Nordeste, seguida por investimento da empresa BPB Placo, Knauf, Saint-Gobain e Etex.